Olha só, o que o pão que a gente come, aquele antibiótico que salva vidas, e o maior ser vivo do planeta têm em comum? A resposta é fungos. E se a meta é passar no vestibular, pode ter certeza, entender o reino fungi é fundamental. Então bora lá porque hoje a gente vai desvendar tudo o que precisa para gabaritar esse tema na prova. 8.900.000 metros quadrados. Que número é esse, né? Parece a área de um país pequeno, mas não. Essa é a área do maior ser vivo da Terra. E não, eu não estou falando de uma baleia azul, nem de uma floresta inteira, é um único fungo. O nome dele é Armillaria ostoaia e ele está lá, quietinho, escondido debaixo do solo no Oregon. Isso já mostra de cara que o mundo dos fungos é gigantesco e muito mais complexo do que a gente costuma pensar. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender por que os fungos são mais parentes nossos do que das plantas. Depois, a gente mergulha na anatomia deles, entende como se reproduzem, explora as relações que eles têm e, no final, fechamos com o impacto absurdo que eles causam no nosso planeta. Vamos começar quebrando um mito que muita gente ainda acredita. Fungo não é planta. Por muito, muito tempo, os cientistas classificavam eles assim. Só que aí a biologia moderna veio e mostrou uma coisa surpreendente. Na árvore da vida, os fungos estão, na verdade, bem mais pertinho da gente, dos animais. E olha, essa comparação é clássica em prova de vestibular, então anota aí. A parede celular dos fungos é feita de quitina. Sabe o que mais tem quitina? O exoesqueleto dos insetos. Já a das plantas é celulose. Outra coisa, fungo não faz fotossíntese, né? Eles são heterotróficos. E a reserva de energia deles é glicogênio, igualzinho à nossa. As plantas guardam amido, então não tem erro. A conclusão é uma só e é um ponto que vale ouro na prova. Fungo não é planta. Ok, beleza, já entendemos que eles não são plantas. Mas então, do que eles são feitos? Como é a estrutura de um fungo? Vamos dar uma olhada na anatomia deles. A base de tudo, a unidade fundamental, são as hifas. Pensa nelas como se fossem os tijolinhos que constroem o fungo. São filamentos microscópicos, super fininhos, que vão se ramificando, se espalhando por todo lugar. Pode ser no solo, num pedaço de madeira, ou até naquele pão que a gente esqueceu no armário. E o que acontece quando a gente junta todos esses tijolinhos, todas essas hifas? A gente tem o micélio. E atenção, o micélio é o verdadeiro corpo do fungo. É uma rede imensa, toda interligada, que geralmente a gente nem vê, porque fica escondida debaixo da terra, absorvendo todos os nutrientes. Para ficar bem claro, pensa numa macieira. A maçã é só o fruto, certo? A árvore é muito maior. Como o fungo é a mesma coisa. O cogumelo, aquilo que a gente vê, é só o fruto. O fungo de verdade, o organismo gigante, é o micélio, aquela rede toda que está lá embaixo. Isso muda completamente a nossa visão do que é um fungo, né? Beleza, agora a gente vai entrar num ponto que é o coração da matéria para quem está estudando para o vestibular. A classificação e a reprodução dos fungos. É aqui que os detalhes fazem toda a diferença na hora da prova. Então a pergunta é, como é que os fungos se multiplicam? Bom, a resposta não é tão simples. Eles têm várias estratégias. Tem a reprodução assexuada, tipo o brotamento das leveduras, e tem a sexuada. E é justamente o jeitinho que cada um faz a reprodução sexuada que serve de base para classificar os principais grupos de fungos. Olha, essa tabela aqui vale ouro. Tira um print e salva, porque isso é resumo de primeira para revisão. Repara na lógica, que ajuda muito a decorar. O nome do filo está ligado diretamente ao tipo de esporo sexual que ele produz. Zigomicota faz o zigosporo, ascomicota faz o ascósporo e basidioomicota o basidiosporo. Fácil, né? Outro detalhe importante é o tipo de hifa. Pode ser sinusítica, que é tipo um tubo contínuo, sem divisões, ou septada, que tem umas paredinhas dividindo as células. E para não esquecer nunca mais, pegue essa dica de memorização, esse macete. Zigomicetos é só lembrar de zigo, moleza. Ascomicetos, a palavra asco vem do grego e significa saco. É exatamente dentro de um saquinho, o asco, que os esporos se formam. E por último, basidiomicetos, pensa que o basídio é a base do cogumelo, a estrutura que produz os esporos. Pode confiar, essas associações salvam vidas na hora do branco na prova. Bom, mas os fungos não vivem sozinhos, né? Eles são mestres em fazer conexões com outros seres vivos. Vamos dar uma olhada agora nessas interações que vão desde parcerias super vantajosas até o puro parasitismo. Basicamente, os fungos podem ser super parceiros ou verdadeiros vilões. No mutualismo, é uma relação ganha-ganha. Por exemplo, nos líquens, o fungo dá casa e proteção para uma alga. E a alga, em troca, faz fotossíntese e dá comida para o fungo.
Nas micorrizas, essa associação com raízes de plantas, o fungo ajuda a planta a pegar mais nutrientes e a planta dá açúcares para ele. Já no parasitismo, eles causam doenças, como a famosa ferrugem do cafeiro ou as micoses na gente. E essa frase aqui, ela resume perfeitamente o poder dos líquens. Pensa só, eles são os pioneiros, são os primeiros a chegar em lugares super inóspitos, tipo uma rocha pelada, e começar a criar um ambiente para que outras vidas possam surgir ali. É um exemplo incrível de cooperação na natureza. E agora, para a gente fechar nosso papo, vamos juntar tudo e entender o impacto gigantesco que os fungos têm no mundo, que vai desde a reciclagem da natureza até a medicina moderna. Quando a gente olha o quadro geral, o impacto dos fungos é absurdo e super variado. Eles são os grandes decompositores, os lixeiros do planeta. Estão na nossa alimentação, na medicina e, claro, também atuam como parasitas. Tenta imaginar um mundo sem decomposição. É sério, imagina. Sem os fungos, que são os principais decompositores, o planeta estaria coberto de folhas, galhos, animais mortos. Eles são os recicladores essenciais do ecossistema. Pegam toda a matéria orgânica morta, quebram ela e devolvem os nutrientes para o solo para a vida continuar. E na nossa comida, então, aí a gente tem que agradecer à fermentação. Aquela levedura, a Saccharomyces cerevisiae, é a mágica por trás do pão fofinho, liberando gás carbônico para a massa crescer. É ela também que transforma açúcares em álcool para fazer cerveja, vinho. E sabe aquele sabor especial dos queijos Roquefort ou Camembert? Adivinha? É um fungo do gênero Penicillium trabalhando ali. E na medicina, o papel dos fungos é simplesmente revolucionário. A descoberta da penicilina a partir de um fungo, o Penicillium, mudou a história da humanidade. Foi o primeiro antibiótico. Salvou milhões de vidas, permitindo combater infecções bacterianas que antes eram sentenças de morte. Mas, claro, existe um lado sombrio. Alguns fungos produzem toxinas superpotentes. A aflatoxina, por exemplo, que pode contaminar grãos, é cancerígena. Outros, como o cogumelo Amanita phalloides, são tão venenosos que a ingestão pode ser fatal. E tem ainda aqueles que produzem substâncias alucinógenas, como o Claviceps purpurea, de onde foi extraído o LSD. Voltando para a parte boa na culinária, os fungos são um sucesso. O champignon, o shiitake, são só alguns exemplos de um mercado que movimenta bilhões. Eles são super populares e deixam nossa alimentação muito mais rica e saborosa. Então, para a gente resumir, a mensagem principal é esta. Os fungos são absolutamente essenciais para a vida na Terra. Ponto. Seja reciclando a natureza, fazendo parcerias incríveis, servindo de alimento ou de remédio, eles estão em todo lugar, sustentando os ecossistemas de uma forma que a gente nem sempre percebe. E para terminar, eu vou deixar uma pergunta no ar para a gente pensar. Depois de tudo isso que a gente viu, o que aconteceria com o nosso planeta se, amanhã, todos os fungos simplesmente desaparecessem? Pensa nas consequências. O cenário seria bem complicado, né? Fica aí a reflexão. A gente se vê na próxima.